E o mercado interno de soja aqui no Brasil tem registrado um momento historicamente positivo, os preços seguem muito fortes, dada a escassa oferta neste momento e uma demanda ainda bastante aquecida, principalmente uma demanda que aconteceu já há alguns meses, uma antecipação da China nas compras e uma antecipação das vendas antecipadas em ritmo recorde pelo produtor brasileiro, que trouxeram então ao lado de outros fatores, é claro, um alinhamento positivo para preços fortes aqui para o Brasil. Isso já se estende também para a soja 2020 e 2021 e claro que aqui no Notícias Agrícolas a gente continua monitorando todas essas informações a todo momento. Para a gente entender um pouco mais do nosso mercado interno, entender também quais são as tendências daqui para frente, a gente convidou para conversar conosco nesta quarta-feira o Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, que já está conosco. Lucílio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente. Para nós é um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. De fato, né, Lucílio, nós temos um momento aí bastante importante para os preços da soja aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tem visto aí uma movimentação bem atípica das nossas importações. Mas te pergunto, Lucílio, nada que mude muito o cenário de mercado nesse momento? Olha, na verdade nós tivemos aí um primeiro semestre muito bom em termos de ritmo de exportação e claramente puxado pela China, com foco aí de elevar os seus estoques e claramente com o consumo cada vez mais crescente, né? Isso fez com que no primeiro semestre nós exportássemos 62,9 praticamente, quase 63 milhões de toneladas, muito superior ao que nós tínhamos observado em 2019 ou claramente nos anos anteriores, né? Aí tem um fator importante vindo também, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Então nós temos com isso, com o ritmo de exportação, um enxugamento da oferta doméstica. Não podemos esquecer que, do ponto de vista da região sul, nós tivemos uma redução da produção, especialmente no Rio Grande do Sul, com uma queda muito expressiva, e parte de Santa Catarina. Então, uma menor oferta na região sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com um ritmo tão intenso de exportação, faz com que realmente nós tenhamos estoques cada vez menores aqui dentro, elevando os preços domésticos. Isso faz com que se torne mais atrativo para algumas empresas, especialmente, novamente, da região sul, efetuarem as importações do Paraguai, onde tem excedente, lembrando que o Paraguai também é um importante exportador de soja, sendo que boa parte dessa soja ou sai por Paranaguá ou sai pela Argentina, e claramente fica, portanto, mais atrativo, inclusive redirecioná-la para o próprio Brasil. Então são oportunidades aí de compras que a gente tem do ponto de vista de empresas de mercado doméstico, mas certamente não é volume que mude o contexto de disponibilidade interna ou que dê choques expressivos em termos de preços ou algo nesse sentido, né? Certo. Lucílio, diante dessas informações e desse cenário que você descreveu para a gente no primeiro semestre, desse comportamento dos elos aí da cadeia produtiva nesses primeiros dias, né, nessas primeiras semanas do segundo semestre, o que o CPEA está projetando aí para os próximos meses, né? A gente sabe que a oferta está muito escassa, que a gente tem um esmagamento que tende a ser bastante grande esse ano, talvez o maior de todos os tempos. Essa manutenção de preços muito altos vai, portanto, continuar acontecendo? A gente vai continuar vendo essa situação? Do ponto de vista de sazonalidade, já é comum a gente ter um segundo semestre de preços mais firmes do que no primeiro semestre, né? Certo. Em virtude da escassez doméstica. Agora, esse ano está de forma mais intensa e nós temos, inclusive, parâmetros de preços para o ano que vem
muito próximo dos patamares atuais. Então, não há sinais nesse primeiro momento de uma redução ou de uma inversão de curva. Pelo contrário, espera-se sim uma sustentação de preços, até pelo menos a chegada de forma mais intensa de uma nova safra daqui a pelo menos 8, né, 6 a 8 meses aí, vamos dizer assim, que é a partir de janeiro do ano que vem. Sendo que a forma mais intensa seria março e abril do ano que vem. Então, por enquanto, se espera sim uma manutenção. É preciso lembrar que para ter manutenção de preços de soja em grão, as indústrias consumidoras precisam ter remuneração vinda dos seus derivados, portanto, Uhum. farelo e óleo. E no Brasil, a gente está vendo altas expressivas das cotações de óleo de soja também, assim como dos prêmios de exportação. Então, por enquanto, os derivados estão dando sim sustentação aos preços da soja. Claramente há vamos dizer, uma duplicidade, né? A matéria-prima mais cara também eleva o custo dos seus derivados, mas Uhum. não tem como pagar mais pelo derivado ou pela matéria-prima soja se não tiver uma remuneração maior pelos derivados. E essa remuneração vem claramente, no caso do farelo, dos mercados de proteína animal, que por enquanto está no momento consideravelmente atrativa, e no caso do óleo, é, apesar da gente ter tido uma redução do ponto de vista na verdade, de restaurantes, de lanchonetes ou algo nesse sentido. Nós tivemos uma demanda maior nas residências. Agora a gente tem também, nas últimas semanas, um deslocamento do ponto de vista de biodiesel, né? O mercado de energia que tinha dado uma parada, especialmente em abril e maio, estão retomando aí aos poucos com a abertura comercial também. E isso eleva a mistura de óleo diesel no biodiesel e dá uma dinâmica também interessante. Ou seja, tanto para o farelo quanto para o óleo, a tendência também é positiva, também é de preços bastante elevados ou pelo menos sustentados, se a gente fizer uma comparação com os patamares atuais. Da mesma forma, não temos parâmetros para quedas, e Uhum. lembrando que no caso do farelo, além de uma demanda interna ativa, nós temos também uma demanda externa muito ativa. O Brasil conseguiu, especialmente nesse primeiro semestre, absorver parte do mercado deixado pela Argentina, tanto Certo. por problemas internos quanto problemas de tráfego marítimo, na verdade, né? Ou de tráfego fluviário, vamos dizer assim, dentro do país, com o baixo nível, especialmente do Rio Paraná, nesse primeiro semestre. E o Brasil foi beneficiado também por esse ambiente. Tá. Lucílio, você também sinaliza que que não há uma tendência de inversão dessa curva dos preços da soja em grão também para o ano que vem. Isso está atrelado também a nós já termos um elevado percentual da nova safra comprometida com a comercialização? Na verdade, dado a atratividade de preços para o ano que vem, comparativamente ao que nós tínhamos no início do ano, os produtores certamente buscaram antecipar os seus negócios. Então, vendo oportunidades, travando o seu custo, foram e incrementaram a sua negociação. Os parâmetros, enquanto a gente vê agora 22,30, 22,50 dólares por saca base Paranaguá, as negociações para o ano que vem estão na casa de 21 praticamente dólares por saca. Então, está num patamar extremamente atrativo. Claramente, o que pode mudar isso? Primeiro, a safra americana, as condições das lavouras pioraram um pouquinho, vamos ver em que condições vão ficar para frente, e o outro grande ponto é taxa de câmbio, né? Claramente as condições de safra americana podem derrubar prêmio no Brasil, e do outro lado a gente tem a taxa de câmbio para compor o preço base exportação, e isso vem depois para o mercado interno de forma geral.
Exatamente o que eu ia te perguntar, Lucílio, sobre os prêmios. A gente tem essa também tendência positiva e mais do que isso, te pergunto, você acredita que a gente possa ver mais volumes ou uma manutenção desses volumes também que estão sendo embarcados ou novos negócios sendo feitos com a exportação? Ou o sojicultor vai se focar mais nessa demanda interna que também está bastante forte e pagando melhor até mesmo do que, né, se liquida nos portos aí em alguns pontos do Brasil? Prêmio vai depender aí claramente de uma dinâmica de mercado internacional, Uhum. tanto a questão de oferta americana quanto de demanda da China. E isso para os próximos meses, por enquanto ele está ainda firme, mas o que interessa no final da história é Chicago mais prêmio, como fica o valor FOB depois transformado em reais. Então, qual é o valor em reais? O prêmio pode até cair se a taxa de câmbio subir, por exemplo. Para os próximos meses, certamente os embarques vão diminuir em termos de intensidade. A gente está vendo um pouco mais de compra da China para com os Estados Unidos, ou pelo menos reportes de negócio. Do ponto de vista do produtor brasileiro, o período de maior intensidade, necessidade de venda para pagamento de custeio já passou, a necessidade diminui daqui para frente. Por outro lado, na maior parte do país, ele começa a ter agora uma receita vindo do milho de segunda safra, e isso automaticamente diminui a necessidade de venda de soja. E também de outros produtos, né? Daqui a pouco nós temos também para alguns produtores uma receita vindo de negociações de algodão, por exemplo. Uhum. E como na região sul não demora muito, a gente já começa a ter alguma negociação de trigo, que Certo. também tem patamares atrativos. De qualquer maneira, o produtor eu acho que vai aos poucos intensificar a negociação para o ano que vem de contratos a termo, porque agora também se intensifica as negociações de insumos para a próxima safra, na verdade, caminhando para uma finalização de negociação. E o material aí divulgado, inclusive hoje pelo CPEA, mostra que a gente está num dos melhores momentos de relação de troca. Então, o produtor certamente vai estar olhando esse ambiente para as próximas negociações. Certo. Ou seja, diante de todas essas alternativas de negócios que ele tem, ele pode, portanto, diminuir os seus negócios com a soja nesses próximos meses. Em resumo, é isso, Lucílio. Na verdade, ele acaba fazendo, né? Ele pode, quanto ele vai automaticamente fazendo algo nesse sentido. Agora, claramente é preciso ficar atentos que patamares como esse nos portos, mesmo que eles continuem subindo aí para os próximos dias ou semanas, o que interessa, na verdade, daqui para frente é avaliar parâmetros de preço para a safra 2021, né, dado o grande percentual da safra 19/20 que já foi negociada. Então, o grande lance é não perder oportunidades e aproveitar os momentos atuais de relações de troca atrativas, né? E a situação pode, inclusive, se alterar aí mais para o final do ano e início do ano que vem. E como o CPEA tem avaliado esse comportamento? Realmente os produtores estão aproveitando? A gente sabe que já houve um movimento muito grande nessas relações de troca, nessas aquisições de insumos, mas o que a gente vê agora, Lucílio? É um bom momento? O produtor está ainda aproveitando esses momentos? Na verdade, para a safra de verão, o produtor já antecipou também bastante as suas negociações e daqui a pouquinho começam, né? Alguns já estão recebendo os seus insumos, mas agora no mês, caminhando para o mês de agosto, início de setembro, vai haver a intensificação dos recebimentos. Mas ainda na parte sul do Brasil, nós temos algumas cooperativas fazendo os ajustes de compras desses insumos, né? O ponto também importante é que, por que não avaliar possibilidades de negociação dos insumos para a segunda safra de milho ou mesmo para o inverno 21? Tá certo. Lucílio, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de quarta-feira, trazendo esse relato para o produtor brasileiro de detalhes do mercado interno, né, de como as coisas estão caminhando e principalmente dessa sinalização de que não temos aí
uma referência ou combustível para promover uma inversão dessa curva de preços, o que é bastante positivo para o produtor, traz ainda notícias mais positivas. Então, te agradeço muito por essas informações, por compartilhá-las com a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Disponha. Fica uma boa tarde a todos e estamos sempre aí à disposição de vocês. Muito obrigada. Boa tarde para você também. Um abraço. Até a próxima, Lucílio. Até mais. Até mais. Conosco, portanto, Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, nos trazendo mais detalhes sobre o mercado brasileiro de soja. E a informação, certamente, uma das mais importantes, é de que a gente não vê referências para que haja uma inversão na curva de preços que, nesse momento, está bastante altista, indicando preços bastante sustentados, bastante altos nesse momento. A gente sabe que são preços historicamente altos. Esse movimento de importação, ele deve continuar, principalmente para aquelas indústrias do sul do país, onde a oferta já era naturalmente menor em função das perdas ocasionadas pelo clima, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná também perderam um pouco, mas nada comparado ao que se perdeu no estado gaúcho. Então, essa condição também intensificou esse movimento de importação por parte das indústrias do sul brasileiro. Mais do que isso, nós temos ainda uma boa remuneração vinda dos dois derivados da soja principais, farelo e óleo. Esses dois mercados também num momento bastante positivo, uma demanda forte no farelo de soja, já que as proteínas animais do Brasil estão num bom momento, assim como há também uma retomada no mercado de óleo, né? E isso ajuda, favorece o andamento das cotações aqui. Então, a matéria-prima está mais cara, mas os derivados também estão e estão tendo demanda com preços mais elevados. E esse é um outro fator importante, portanto, para se observar daqui em diante. Fato é que a tendência continua altista para os preços da soja e para os preços dos derivados. O que poderia mudar esse cenário, segundo acabou de explicar o Lucílio Alves, seria a condição da safra americana, se promover uma mudança muito drástica nas referências em Chicago. A gente vai ter que monitorar, a safra americana está em pleno desenvolvimento, e num momento bastante determinante desse desenvolvimento, diga-se de passagem, e também a questão cambial, né? A taxa de câmbio também sendo monitorada diariamente. E nesta quarta-feira, sobem os preços na Bolsa de Chicago, o mercado chegou até a operar com bastante estabilidade, recebeu a notícia de uma nova compra da China nos Estados Unidos, mas não reagiu de imediato, mas vai caminhando aí para fechar em campo positivo o pregão dessa quarta-feira. Assim como sobe o dólar também, frente ao real hoje, nesse momento tem alta de 0,44 para valer R$ 5,37. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, continue conosco porque temos Bartolomeu Braz Pereira, presidente da ProSoja Brasil, para a gente falar sobre a moratória da soja, as discussões ambientais versus agronegócios que deveriam andar ali lado a lado, mas criam-se embates desnecessários, voltaram com muita força nas últimas semanas e é sobre isso que a gente vai conversar já já com o presidente da ProSoja Brasil. É um instante só, a gente volta num instante.